Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Olha, gente, esse vexame que o Bahia passou, esse 5-1 para o Mirassol, tá dando o que falar, viu? O André, né, comentarista esportivo, jornalista, que faz suas lives, né, para a TNT, falou sobre isso, sobre esse jogo, falou sobre o Bahia, mas já a gente vai conferir isso porque tem informações importantes dos nossos atletas. Vamos ver essas informações. Departamento médico, informação triste e boa ao mesmo tempo. Tem uma que é muito boa, que é o nosso Canilves. Novidade no Bahia, passando no final do Nordestão. Michel Araújo e Gilberto treinaram com grupo, tendência de que sejam relacionados. O zagueiro Canilves, o Canu, iniciou o processo de transição física antes do previsto, ou seja, o retorno pode acontecer ao longo do mês de setembro. Coisa boa, né? Caio Alexandre, Ademir, Eric Pulga e o Eric ficaram em tratamento. E falando no nosso fantástico Eric Pulga, a esposa, né, a primeira dama do nosso Pulguinha, fez uma postagem hoje em suas redes sociais para o nosso fantástico. Aí corta o coração ver o Pulguinha assim, gente. Não pare, não desista, não desanime, o melhor ainda está por vir. Força ao nosso Pulguinha, né? Dá uma tristeza ver ele desse jeito, mas já deu tudo certo. Pulguinha que se lesionou, veio de lesão, atuou, veio como titular, sentiu novamente e agora está no departamento médico de novo. Nosso fantástico. Ainda bem que tem o Sanabria, né? O Bahia fez essa contratação do Sanabria, mas o nosso fantástico faz muita falta. Espero que não seja nada demais, nada grave. Força ao nosso Pulguinha. Agora vamos a um assunto que faz uma curva do Bahia, mas ao mesmo tempo o Bahia está incluso nessa matéria. O Luxemburgo veio com uma fala meio polêmica, né, em relação aos técnicos de fora que estão atuando no Brasil, que não tem nenhum critério, experiência, não tem nada no currículo. A exemplo do Mr. Paiva. O torcedor do Bahia conhece muito bem quem é o Mr. Paiva. Ai, gente, olha, eu tenho um certo respeito pelo Paiva, pelo fato, assim, dele nunca ter desrespeitado o Bahia. Ele sempre foi muito respeitoso com a torcida, com o Bahia, com o elenco em si. O Paiva só não sabia meio que trabalhar, né? Acho que o Paiva só sabia trabalhar com Cauli. Mas o Luxemburgo falou sobre isso, né? Que os técnicos brasileiros meio que ficam de escanteio por vir técnicos estrangeiros, meio que uma modinha, né? Porque o Abel deu certo, porque o Jorge Jesus deu certo, e aí criou uma bolha, posso falar assim, de técnicos estrangeiros no Brasil que não tem critérios como o Paiva. Bora conferir. Luxemburgo detona contratação e trabalhos de Renato Paiva. Tem um cara que a torcida do Bahia conhece, esse Paiva. Ô, senhor, chegar a fugir o nome dele na mente. Como é que não vão ficar os técnicos brasileiros se você tem a preferência sempre de um estrangeiro que não tem a nossa cultura? Vou falar que não tem crítica, não tem nada a ver. Até porque agora já virei mais ou menos um pouquinho pro lado de cá. O treinador que está no Ferroviária, com todo respeito a ele, como é que o nome dele é Foi do Botafogo lá e teve do... Renato Paiva, na Fortaleza. Não, na hora que ele falou Ferroviária, eu fiquei, tipo, no Ferroviária? Como assim? Fortaleza, Luxemburgo. Tá vendo? Por isso que vocês estão perdendo espaço, Luxemburgo. Beleza. Renato Paiva tá no Fortaleza. Cara, ele mostrou algum trabalho para chegar? Não. Ele mostrou algum trabalho no Bahia? Não. Ele mostrou algum trabalho no Botafogo? Não. Tá mostrando algum trabalho no Fortaleza? Não. E por que eles estão dando, o empresário vem e coloca ele no lugar? Por que eles estão colocando? Qual o interesse que eles têm de colocar? É onda? Onda não.
Tem que ver o que está acontecendo aí. Porque assim, o que eu imagino? Uma moda, talvez, né? Porque por conta dos técnicos que Então, fizeram sucesso que eu nos clubes imagino? É grandes. isso que eu ia falar. O que eu imagino? Vem o Abel faz sucesso, ganha. Aí o cara pensa assim, pô, então eu vou trazer o outro que é de lá, que é bom também, não é verdade. Um é bom, o outro não necessariamente, não é isso? Eu não quero falar porque eu não tenho provas, né? Nem posso falar porque eu não tenho provas. É por isso que eu falei Mas de onda. você deve saber, com certeza, você é um homem inteligente, sabe? Você trabalha em comunicação, deve saber o que acontece. Quantas negociações aconteceram no Brasil nesses últimos tempos agora? Quantas negociações teve? Toda semana tem um monte. Tantas negociações de técnico e jogadores estrangeiros a todo momento. Isso tem o que no meio do caminho? Diretor executivo, empresário fora do Brasil, empresário no Brasil. Então vocês não raciocinam, que vocês não querem. Que está aí para vocês raciocinarem. O que está acontecendo? Não é só eu que analiso dessa forma. Tem que toda a situação toda. Como é que... Para ele estar questionando, falando de empresários e tudo mais, ele conhece muito bem o esquema que acontece por dentro do futebol brasileiro, não é não? E agora vamos ao nosso Jean Lucas. Sim, Jean Lucas que deixou o Bahia e foi para a seleção brasileira. Está na Granja Comarim. Jean Lucas vai fazer falta, mas, assim, sentimento de gratidão, né? É o Jean Lucas que estava com seu ex-colega, pode falar assim, né? O Paquetá. Bora conferir essa foto. Ele postou em suas redes sociais e na legenda ele diz: "Tamo junto, irmão." Juntinhos. Samulino, Paquetá, Jean Lucas na resenha. Pois é, o Jean Lucas aí tá saindo nas fotos, hein? Bem fotografado, Jean Lucas. O que eu vi de foto de Jean Lucas, tem mais. Primeiras imagens de Jean Lucas com a delegação da seleção brasileira. Olha como tá sorridente, nosso Abner Pinheiro do Rio de Janeiro. Coisa linda. E é isso, agora vamos deixar de conversa e enrolação e vamos para o assunto do vídeo. Bora lá, eu já falei demais, né? Trouxe assunto demais. Bora conferir. Mas antes de conferir, eu pedi a você, por favor, aquele likezinho, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe o seu comentário que é de extrema importância para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. E é isso, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha para chegar a mais pessoas e deixe o seu comentário. Seguindo aqui, ontem também, 18h30, tivemos Mirassol 5, Bahia 1, 5-1 pro Mirassol. E o futebol, cara, ele tem algumas situações que elas são maravilhosas, né? Porque a semana inteira foi uma semana difícil pro torcedor do Vitória. Porra, tomou 8 do Flamengo. E o torcedor do Bahia aqui, ó. E aí vai no final de semana, eu sei, não foi 8, eu sei, mas tomou 5-1 do Mirassol, já tava 3 com 30 minutos de jogo, tomou-lhe um chocolate ontem, o Bahia pro Mirassol. E aí, o torcedor do Vitória, que tava, puxa vida, chateado e tal, no mesmo horário, consegue se recuperar com casa cheia e vence o Atlético Mineiro. Mas ontem lá em Mirassol, com um público de aproximadamente 5 mil pessoas apenas, o Mirassol, que para muitos ia ser um bate e volta na Série A, não só o Mirassol vai caminhando firme e forte, como é seríssimo candidato a uma vaga na Libertadores. Seríssimo. Baita, pra mim foi o resultado, o destaque da rodada. E aí, você vai ver, o Ceni ontem, o Rogério, ele assumiu a responsabilidade de ter colocado o time titular em campo. Eu vi um pedacinho do jogo, assim, não vi o jogo inteiro, tá? Posso estar cometendo uma injustiça aqui, peço desculpa, eu senti o Bahia meio cansado, meio entregue. E a opção dele foi pelo time titular. Para muitos, a opção seria uma opção fácil, porque você para agora por 10 dias, pelo menos, para a data FIFA. Então, para a grande maioria dos clubes aí, seria absolutamente natural. Pô, a gente vai dar uma carregada aqui, mas vai ter um tempo para descansar. O problema é que o Bahia não descansa. O Bahia tem 2 decisões de Copa do Nordeste. É o único da Série A, né, que vai ter essa questão.
Pois é, vai jogar na quarta e no sábado. Quarta em Aracajives, lá em Aracaju, contra o Confiança, e o jogo da volta no sábado na Fonte Nova contra o mesmo Confiança. Então, eu até imaginei. Só que aí você vai enfrentar um adversário ali que é direto, né? É um adversário que vocês vão tentar tirar ponto do outro ali, um brigar por um espaço. Pode ser que chegue lá na frente e um esteja brigando pela mesma vaga que o outro lá na... Então, o Bahia optou pela força máxima, mas perdeu para o Mirassol por 5-1. Gente, vocês ouviram, né? Eu acho que pode parecer até chato, clichê, mas é a grande realidade. Tipo assim, alguns clubes vão descansar, o Bahia não. A carga do Bahia vem bem pesada, bem puxada, né? Às vezes a gente reclama disso, tá dando desculpa que tá cansado e tudo mais, mas se for botar na ponta... Apesar de que tiveram os outros clubes que foram pro Mundial, né? Agora que eu lembrei disso. Mas o Bahia, acho que foi o que mais jogou, né? Mesmo os outros clubes indo para o Mundial, o Bahia é o que mais jogou. Então, dá uma colherzinha de chá. Bom, depois dessa, não aguento mais falar desse 5-1, pelo amor de Deus, acabou, né? Eu espero que não tenha mais nada para precisar falar desse 5-1. Até vir esse jogo aí do Confiança, Bahia e Confiança, para passar a mágoa desse 5-1, tá difícil. Beijo, tricolor, fiquem com Deus, até a próxima.